Semana que vem, então, é infaltável. Eu sei que não existe essa palavra, mas você não pode faltar em Taguatinga, QNJ 17, na escola Santa Terezinha. Começa 3 horas da tarde, ok? O culto que teremos, a gente vai começar 3 horas com oficinas dessa temática. Contextualização sem secularização, ok? Nós começaremos às 15 horas lá em Taguatinga. Às 19h30 nós teremos o nosso culto, que também tem a mesma temática. Você também está convidado. Antes do culto vai ter uma merenda lá, um lanche reforçado. Então você que vai às 15 horas, não fique preocupado que você vai morrer de fome, não. Tá bom? Você vai poder merendar. Aí tem um lanche, né? Antes do culto. Anota isso para você não esquecer. Aqui na igreja, na sexta-feira, nós teremos uma reunião de oração, que a gente chama de circuito de oração, às 20 horas. Nós teremos o nosso circuito de oração, sexta-feira, não temos encontro na igreja sexta-feira, teremos excepcionalmente nessa sexta-feira. Circuito de oração, reunião de oração. Sábado, 15 horas, teremos esse nosso simpósio. Tá bem? Durante a semana, nós teremos um relógio de oração. Durante todos os dias, até sexta-feira à noite, nós oraremos. Cada um vai orar por um período do dia. Cada um não, as pessoas que são voluntárias para isso. Tá bom? Orar pelo próprio simpósio. Algumas pessoas já anotaram no relógio de oração o seu nome. Mas ainda tem uns lugares vagos, ok? O Agildo está ali com a prancheta. Oi? Só tem uma folha, você está falando, é isso mesmo. Mas tem aí espaço ainda para orar. Se você quiser ajudar em oração, você coloca num dos 3, ou até pode inventar outro ali para você colocar para orar. Mas, obviamente, é um compromisso que você está fazendo. Eu me proponho a orar pelo seu tempo de oração, ok? Vou fixar num lugar que eu consiga ver o máximo, vou orar por você, para que você ore naquele seu tempo, pedindo a Deus que nos abençoe, nos visite, como tem nos visitado nesse simpósio também. O Agildo, então, vai passar nos bancos. Se você chegar e as pessoas da sua fileira já assinou, ou não vai assinar, não vai escrever, você passe para o banco da frente, tá bem? E depois a gente vai fazer isso durante todo o culto aqui, tá bem? Porque aí você vai ter a oportunidade de escrever o seu nome
para ajudar em oração, porque a gente entende que estamos numa batalha espiritual e a gente não vai ter muito sucesso se não orarmos, ok? Tá bom, hoje gastamos um tempão com isso que eu entendo que é muito precioso, mas às vezes a gente deixa passar despercebido, né, no nosso tempo. Dona Elza? 20 horas. Sexta-feira, 20 horas aqui na igreja, sábado, 15 horas, durante a tarde toda, até a noite, um período da noite, lá na QNJ 17, lotes 1/5, da Colégio Santa Terezinha, Taguatinga Norte. Ok. Perdão. Não, domingo de manhã, continua, domingo é o mesmo batente nosso, tá bom? Domingo de manhã e à noite, tá bem? Excelente. Ok. Semana passada começamos a falar um pouco sobre armadilhas da religiosidade, uma série de sermões que a gente tem, na verdade com algumas frentes. A primeira frente é sobre autojustificação, que a gente vai começar a ver hoje, ok? Na semana passada a gente pôde ver algumas coisas relacionadas a essas armadilhas da religiosidade. Isso é muito sério, porque muitas vezes nós não enxergamos que nós estamos sendo apenas religiosos, e a gente deve necessariamente ser cristãos. Nós devemos ser cristãos e não religiosos. Deus não gosta de religião. A gente muitas vezes não ouve isso, porque religião é uma amuleta. Nossa, na verdade, é um amuleto, é alguma coisa que a gente acha que vai dar sorte, vai trazer bons fluidos, vai fazer algum efeito positivo na nossa vida. Religião é assim. Religião tem a ver com ritual, com casca, com fachada. Religião tem a ver com alguma coisa que você faz para buscar Deus, ok? Mas na verdade, cristianismo é o inverso. É Deus que veio nos buscar. Cristianismo, se você bem entende, foi Deus que olhou para a gente incapaz, para a nossa vida, nós incompetentes de alcançar a Deus, de alguma maneira fazer alguma coisa que agradasse a Ele. Na verdade, a Bíblia diz que a gente sempre foi inimigo de Deus. E religião faz com que a gente só apazigue o nosso coração e a gente se engana com esse negócio de, estou agradando a Deus porque eu oro 3 vezes ao dia. Estou agradando a Deus, Deus é propício a mim, quer dizer, é favorável a mim, porque eu cumpro um ritual, bato o cartão, né? Faço alguma coisa para dizer que cumpri com a minha agenda espiritual, pela agenda apenas, ok? Às vezes a gente ajuda uma pessoa na rua, eu tenho que, como cristão, tenho que ajudar. Mas eu não queria ajudar não, vou ajudar essa pessoa que está me atrapalhando aqui, vou ajudar porque eu sou crente, né? Sou cristão, pertenço a Deus, vou ajudar. Por que a pessoa faz? Faz pela religião. Não faz por amor a Jesus, nem muito menos por amor à pessoa que de alguma maneira está pedindo ou está necessitada de alguma ajuda. Religião, então, é aquela casca, aquela forma. Porque embora muitas coisas que a religião se envolve, ela é positiva. Mas a grande maioria, a religião pela religião, como a religião nos ligasse a Deus, isso é furada. Nós vamos trabalhar esses meses daqui para frente, até o final do ano, a respeito dessas armadilhas da religiosidade, ok? Uma das grandes armadilhas da religiosidade é a gente achar que a Bíblia, ou Deus, de uma certa forma, ele é apenas uma paisagem na nossa vida. É a mesma coisa que a pessoa, por achar, sabe que a Bíblia é algo importante. Aí abre a Bíblia no Salmo 23 ou qualquer outro salmo, em determinado lugar na casa, apenas pela mandinga, não é outra coisa. É meio que uma macumba gospel. É um negócio assim, como tem tantos outros, de jogar sal grosso na casa. Já viu isso? Isso é macumba, mas tem muita gente que se julga cristã, faz isso, ok? Mas a gente não faz esse negócio de jogar sal grosso dentro de casa, nas portas e tudo mais, mas muitas vezes a gente tem essa ideia de botar a Bíblia como um objeto de decoração, ok? Porque isso, de alguma maneira, vai me ajudar, vai trazer, os capetas vão ficar longe de mim. Não tem nada a ver com isso, né? A gente, na verdade, imagina que por cumprirmos um determinado negócio, a gente é melhor do que as pessoas, a religião. Ou de alguma maneira está cumprindo com a nossa tarefinha religiosa, como se estivesse fazendo para um patrão,
ou para o dono de alguma coisa. Não, ok? Religião não é de Deus. Cristianismo é. Porque cristianismo é essência. Religião, a sua casca, você finge e você vira religioso. Qualquer grupo religioso tem regras. Pelas regras. Basta fazer isso. Basta você fazer isso. Mas o cristianismo não. Cristianismo é coração. Não é religião. É vida. É vida. Jesus veio nos ensinar sobre isso. Nós não agradamos a Deus porque a gente faz alguma coisa externa. A gente agrada a Deus porque nós vivemos ou permitimos que esse Jesus viva através da nossa vida. Basicamente isso. Mas isso é muito difícil, porque a gente prefere o ritual. Muitas vezes, e você deve ser um desses, como tantas vezes eu já fui, nós somos assim, vamos à igreja, por exemplo, e ao sairmos da igreja, a gente sai do mesmo jeito que entrou. Sabe por quê? Porque a gente não permitiu que nem a palavra de Deus, nem o culto que prestamos a Deus, mudasse o nosso coração, a nossa vida. Na verdade, tem uma penca, 1 quilômetro de gente cristã que vive repetindo os seus anos de vida espiritual. Veja só, não cresce, anda para o lado na vida espiritual. E nós temos a oportunidade de andar para frente. Na verdade, Jesus quer que a gente ande para frente todos os dias na vida espiritual. Ao lermos a Bíblia, ao fazermos uma devocional, uma oração para Deus, onde é que eu preciso mudar? Seja porções pequenas. E olha, se for pequena mesmo, a nossa carreira cristã vai ser diferente. Vai ser de agradar a Deus de verdade. Mas muitas vezes a gente vive repetindo a vida. Faz as coisas apenas pelo ritual. Oramos como se tivesse, de alguma maneira, só cumprindo tabela. Lemos a Bíblia, não é para nossa transformação. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e como se fosse uma arma, a gente aponta para as pessoas a Bíblia. Não sabendo nós que ao lermos a Bíblia, se tiver uma arma, é contra a gente. Eu preciso mudar em quê? Eu tenho que ir com esse espírito para a leitura da Bíblia. Em que eu preciso mudar? Em que Deus quer que eu tenha diferença de vida a partir dessa leitura que eu estou fazendo? Ok? Hoje vamos então entrar diretamente, na autojustificação. Na semana passada a gente percebeu que a religiosidade, as religiões, o cumprimento dos ritos religiosos, nos faz distanciar de Deus. Semana passada a gente viu isso. Isaías fazendo uma queixa. Deus fazendo uma queixa, usando Isaías para fazer uma queixa com o povo dele. O povo que se cansou de Deus. Lembra da semana passada? Como é que o povo de Deus se cansa de Deus, ignora Deus e acaba se esquecendo de Deus. Se cansa, ignora Deus e acaba esquecendo de Deus. Deus chegou a dizer, vocês sequer clamam a mim. Como que uma pessoa que necessita de Deus não clama a Deus? Esqueceu de Deus. Esqueceu daquele que pode resolver todas as coisas. Esqueceu daquele que pode curar as nossas feridas. Feridas físicas e feridas da alma também. Ok? Hoje a gente vai trabalhar exatamente essa questão de autojustificação. A autojustificação nada mais é que nós, seres humanos, que fede se não tomar banho, que vai apodrecer quando morre. É assim, é natural isso. Ok? Quando nós queremos construir o nosso próprio caminho para Deus. Nós nos auto-justificamos, nos colocamos justos perante Deus, através da religiosidade. Eu coloquei o nome da série de Armadilhas da Religiosidade, sabe por quê? Porque aparentemente são coisas boas, que nós entramos, queremos participar, mas quando chegamos ali, a gente percebe que é tudo vazio. Aí muita gente, como tem gente envolvida com tanta seita falsa, está presa naquela armadilha. Às vezes a gente conversa, eu tenho gente conhecida, que conversa com uma pessoa e fala, puxa vida, estou num lugar que não tem vida. Um lugar que o envolvimento lá é dinheiro, igreja evangélica. Igreja evangélica. A gente fala assim, mas por que você está lá? A pessoa, não sei. E continua. Ela própria identifica que aquele lugar não cultua Deus, é religiosidade. É um monte de promessa que Deus nunca fez, mas a pessoa...
E certamente está presa a quê? Aquela maldição de alguém que fala, no dia que você sair vai ser amaldiçoado. O teu corpo vai virar ferido. Vai virar pereba o teu corpo. A pessoa, o camarada, porque já foi doutrinado, ela achou que aquilo era bom, e aí começa a se envolver, não tem mais, ficou preso. Jesus falou que veio para nos libertar, mas a pessoa, por causa de uma religião, ficou presa numa religião. Por isso que esse assunto é extremamente sério. Porque muitas vezes a pessoa vai com aquela expectativa de crescer, de ter um envolvimento espiritual, de aprender mais de Deus, mas na verdade aquilo é uma armadilha. E ela entrou e está enjaulada. Então precisamos entender que o cumprimento dos preceitos da religiosidade faz com que a gente ache que nós estamos, nós mesmos, se justificando. E a autojustificação, presta atenção, a autojustificação, ela faz com que a gente sinta desnecessário o Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o Evangelho de Jesus Cristo? É a graça de Deus que veio nos resgatar. Nos resgatar de quê, gente? Do inferno e nos resgatar de nós mesmos e também dos problemas da nossa alma. Então, Jesus oferece para mim e para você transformação de vida. Hoje cedo, quem esteve aqui viu um testemunho de um senhor que a vida dele, olha, uma vida escangalhada, uma vida totalmente perdida, drogas, morador de rua. Mas o Evangelho de Jesus Cristo alcançou aquela vida e a pessoa muito bem. E não só foi transformado pelo poder do Evangelho, mas serve a esse Evangelho para ajudar outras pessoas a serem transformadas como ele foi transformado. Nenhum AA faz isso. Nenhum Naranum faz isso. O Evangelho de Jesus Cristo faz. Muda a sua vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa no planeta Terra. Qualquer pessoa. A autojustificação quer dizer, eu, pelo cumprimento dos preceitos da minha religião, eu faço por merecer, então eu sou merecedor. Daí, eu ignoro o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é de graça, ok? Aquilo que Deus nos ofereceu de graça, de graça, de graça. A autojustificação é aquela ideia de que eu faço por merecer. Não é à toa que tem um bando de gente sofrendo, desigrejada, porque está iludida com aquelas promessas que alguns pseudo-pastores fizeram, que não existe na Bíblia, e a pessoa deu mais do que tinha, se endividou até por uma promessa que alguém fez que era mentirosa. Aí daí a pouco a pessoa está desigrejada, sabe por quê? Ficou decepcionada com aquele grupo religioso e depois pensa assim, todo lugar é avacalhado, todo lugar não presta, todo lugar, o pessoal só tem interesse em dinheiro, os pastores todos são vigaristas, os crentes são tudo alienado, os evangélicos então, ok? E é assim que a gente muitas vezes percebe que o diabo, que Satanás está fazendo festa, porque o que ele quer é isso mesmo, as pessoas decepcionadas, veja só, como vimos na semana passada, com a religião, e aí acessa isso a Deus, porque ela desvincula, a religião é Deus. Não. Por isso que a gente tem que pregar, anunciar e falar de Jesus Cristo. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é o Deus que veio nos visitar. É o Senhor soberano que desceu, que veio, que se formou em gente para poder nos mostrar quem é o verdadeiro Deus e como nós devemos ser. Jesus. Ok? Então não é religião. Religião não salva ninguém, todo mundo já sabe disso. Mas seguir os preceitos da religião também não. Quem nos salva é Jesus Cristo. A autojustificação faz com que eu e você julgue merecedor. Julgue merecedor. E isso é difícil tirar do nosso coração quando a gente está impregnado com a autojustificação. A gente aprende desde o berço, desde casa muitas vezes, você tem que fazer para merecer, você tem que fazer para merecer, você tem que fazer para merecer. Aí a gente começa, o mais importante da nossa vida é ir para o céu, não quer ir para o inferno. A gente alimenta essa ideia de que eu tenho que fazer para merecer. E ignora o Evangelho.
E aí tem um monte de problemas da alma, da psique humana, muita enfermidade por causa disso também. O evangelho é de graça e a gente acha que tem que fazer por merecer. Tem um texto que eu queria chamar vocês a atenção, se encontra em Lucas capítulo 8. Nós vamos fazer essa leitura, um texto objetivo, claro, que mostra exatamente como é que Deus pensa a respeito da pessoa que se auto-justifica por seguir os preceitos da sua religião. Ok? Queria convidar vocês a abrir em Lucas 8, já oramos, né? Mas em oração vamos fazer a leitura, Lucas 18, a partir do verso 9. Uma parábola que Jesus propôs do encontro entre o fariseu e um publicano. Ok? Nós vamos fazer essa leitura agora. Tá bem? Propôs também Jesus essa parábola. Olha só o propósito. Há alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. É assim. Nós muitas vezes, por nos acharmos justos, estamos acima da média, aí a gente começa a ver só, confiar em nós mesmos. E se a gente confia em nós mesmos, a gente começa a desprezar as pessoas que têm um padrão de vida um pouco diferente do nosso. Principalmente no que diz respeito a cumprimento da religião. Se a gente ora mais do que um, se a gente faz isso mais do que outro, se a gente vai mais na igreja que aquela pessoa, aí a gente pode se pousar como se fosse melhor. Não. Jesus está propondo aqui uma parábola para pessoas iguais a essas aqui, que por algum motivo se considera mais justa, melhor. E por causa disso acaba desprezando outras pessoas. Despreza muitas vezes aquele bebum. Ah não, eu vou na igreja, o camarada que vive nos botecos aí não tem nada a ver comigo. E despreza essas pessoas. Ou aquela mulher que é prostituta, ok? Ela não é religiosa, mas eu sou, então eu sou melhor. Vamos atentar para isso aqui agora. Versículo 10. A parábola, então, Jesus vai explicar. Vai falar. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu. E o outro, publicano. Jesus apresenta 2 figuras bem interessantes. Ele fala do fariseu, que é aquele camarada extremamente religioso. Ele não só era religioso, como ele era admirado pela população. As pessoas admiravam Jesus, o fariseu, porque o fariseu, ele de fato cumpria as regras da sua religião. Eles eram admirados pela população, porque a população era basicamente religiosa. E esses fariseus eram estudados, eram pessoas que entendiam da Bíblia do Antigo Testamento, entendiam muito, ensinavam e viviam o que a religião falava, mais a casca. Jesus combateu muito os fariseus. E aqui a gente percebe que Jesus está fazendo uma convocação para a gente refletir. Falando desse fariseu, dessa pessoa religiosa. Uma pessoa que andava na rua, você percebia que era um fariseu. Porque ele andava uniformizado de religioso. Era uma pessoa que facilmente a gente identificava como uma pessoa religiosa. Aí compara com um publicano. O publicano era meio que bandido naquela época. Porque o publicano, ele era cobrador de impostos. Ele não apenas cobrador de impostos, mas cobrava impostos daquele povo dos romanos que maltratava, subjugava o povo judeu. O publicano era alguém da própria comunidade, um judeu também, que estava a serviço do povo que maltratava, que dominava o povo judeu. Então, o publicano, para um judeu, era pior do que cachorro, ou semelhante a cachorro. O publicano, para um fariseu, era aquele que era inimigo público, era dos nossos, mas era traidor. Aí Jesus fala que 2 pessoas subiram ao templo para orar. Um, religioso. Outro, bandido para a população. O outro era muito bem para a população, o outro era muito mal. Um era admirado e o outro era desprezado. O fariseu, posto em pé,
ora de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Que cara mais petulante! A começar quando diz aqui, o fariseu em pé, isso aqui é daquelas coisas incríveis. Olha o que o texto diz: orava de si para si mesmo. Como que a pessoa pode orar de si para si mesmo? Incrível. É aquela pessoa que ora, mas não leva em consideração Deus. Muitas vezes a gente está cantando também, não está levando em conta o que a gente está cantando. É o problema das rezas, gente. Ou coisas semelhantes a essa. De a pessoa apenas estar falando para si. Fala para si para dizer que está falando. Desconsidera Deus. Gente, pura religiosidade. Ora de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus. Ó Deus, mas está orando é para si. Ó Deus, porque tem que ter um vocabulário rebuscado. Religioso é assim. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como esse publicano. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim: Deus, o Senhor está de parabéns. Está de parabéns porque fez um homem igual a mim. Fez essa beldade, essa beleza, um camarada tão esperto igual eu. Deus, o Senhor está de parabéns. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O camarada ele estava dando o seu próprio pedigree, né? Olha as minhas qualidades. Jesus não falou que era mentira. Jesus, então, fez com que todas as pessoas observassem essa pessoa, esse religioso. Aí agora Jesus faz o foco centrar no publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. O publicano orava de uma forma diferente. Primeiro, orava entendendo que não era merecedor absolutamente de nada. O publicano, estando em pé, longe, ele não estava no meio daqueles que eram religiosos. Não ousava nem levantar os olhos ao céu. Eu sou torto mesmo. Eu não mereço o favor de Deus. Aí ele fala assim, levantar os olhos, mas batendo no peito a ideia de reconhecer que é imerecedor e de fato, eu entendo que sou pecador. Ele batia no peito nesse sentido de entender que merecia uma surra de Deus. De que ele não merecia estar ali. Mas embora ele sabia que a porta estava aberta para ele. A oração dele era assim, né? Ó Deus, se propício a mim, pecador. Deus, se favorável a mim. Por favor, Deus. Faz por mim o que eu não consigo fazer. Eu realmente estou arruinado. A minha vida é de um miserável espiritual. Olha a conclusão. Jesus falando: digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É o segredo. Jesus apresenta aqui para a gente de que a autojustificação é o homem querendo, por sua própria obra, alcançar Deus. Pela sua própria atitude, seguir uma regrinha, alcançar Deus. E quando segue a regrinha, quando bate o ponto, quando faz isso, a pessoa se acha melhor do que as outras. Se ela bate no peito, é para chamar atenção para si. E não
de arrependimento, como o publicano. Batendo no peito por perceber que não merece o favor de Deus. Senhor, eu não mereço estar aqui nesse local, com tanta gente boa. Esse texto aqui, rapidamente, nos faz refletir a respeito das evidências e consequências de uma pessoa que se auto-justifica. Uma pessoa que, de alguma maneira, vai querer ser apresentada e se apresenta como uma pessoa que merece. Uma pessoa que se auto-justifica. Esse texto nos ajuda a entender se talvez você ou eu estamos nos auto-justificando. Mas ele também vai falar das consequências. Se nós cumprimos de forma legalista os preceitos da religião que nós estamos confessando, nós certamente estamos ignorando que estamos desagradando ao Deus verdadeiro. Veja só. O cara falou assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não sou adúltero. Sou uma pessoa honesta. É aquela pessoa que faz, mas não é. Que coisa grave. Que coisa grave para Deus. Uma pessoa que, de forma legalista, cumpre aquelas regrinhas. Ah, eu sei, você sabe que nós, cristãos, devemos ler a Bíblia. Devemos ajudar o necessitado. Devemos orar. Devemos ser bons pais, boas mães, bom marido, boa esposa, bons filhos. Nós já sabemos disso. O problema é que quando nós fazemos isso apenas pela casca, apenas para ser admirado, apenas para a gente bater no peito dizendo: eu sou o cara, eu consigo fazer essas coisas. É aquele filho que a mãe fala assim: vai levar o lixo lá fora, por favor. A mãe ou o pai leva o lixo lá fora. O filho sai resmungando, o coração todo, olha, em horrores no coração, falando tudo de mal para todo mundo. Mas vai pegar o lixo. Pega o lixo. Vai lá fora. Se o cachorro passa na frente, coitado do cachorro. Mas obedece. É aquele que faz o que está escrito, o que foi mandado, mas de coração não faz. É obediente nesse sentido. E Jesus fala: isso aí cheira mal. Jesus falou dos fariseus, citei hoje de manhã, que os fariseus eram considerados como sepulcros caiados. Por fora, branquinho, bonitinho, decorado até. Por dentro, podridão. Às vezes nós embarcamos nessa furada. Achamos que o mais importante é tão somente parecer e não ser. Às vezes a gente até lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia, mas não sorri para as pessoas. A gente lê a Bíblia, mas é um mau patrão, um mau funcionário. Muitas vezes fazemos devocional, oramos, mas somos maus cidadãos. Quer dizer, pelo preceito, pelaquela forma, está falando isso. É aquela história que o pessoal fala. Tinha um amigo meu que falava isso, né? A gente brincava, ou tinha uma discussão aqui, ele falava: rapaz, olha só, a Bíblia está falando que eu tenho que dar a minha cara para bater. E depois, se virar, bate de novo. Mas ele não fala para eu dar a terceira, para eu entregar a terceira vez, né? Jesus está falando que é para você, se alguém lhe bater, dê ao outro lado da face. E aí ele pegava isso e falava bem assim: é só 2 tapas que eu vou levar, viu? É só 2 tapas. Depois você se vê comigo. É a mesma coisa. Quer dizer, cumpre a regra apenas como um fariseu mesmo. Aquilo está escrito. Não aquilo que deve. Qual é o princípio? Qual é o espírito que Deus está falando, que Jesus está falando? É o coração. É a devoção. Às vezes a gente ama a regra e se apega à regra, mas não faz pela motivação. Não faz pela motivação. Como falei, às vezes vai ajudar o necessitado e ajuda assim, toma, seu vagabundo. Qual a motivação?
É ver mesmo aquele Deus sendo de alguma maneira visto através de você para aquela pessoa e lançar esperança na vida daquela pessoa com Cristo? Não, muitas vezes não é, porque não está escrito isso. Dá ao necessitado, dá a quem te pede. E a gente muitas vezes é legalista com relação a isso. Segunda evidência e também a consequência é que nós vamos nos comparar às pessoas que não alcançam esse padrão que a gente alcançou, da religião. Mas muitas vezes a gente começa a ignorar que o padrão de Deus a gente não alcança. Tá, aqui é um negócio sério, gente, aqui é um negócio sério. Muitas vezes nós estamos olhando para pessoas, sabe? A gente olha para aquele padrão humano. E aí a gente se compara com pessoas. Jesus não fala para a gente se comparar com pessoas. Muitas vezes a gente fala, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Como muita gente. Viu o que o fariseu fez? Eu não sou como esse publicano aqui, esse vigarista que está aqui do meu lado. Então é muito fácil para a gente entendendo que temos um padrão ético até maior, isso é muito bom, mas a gente transformar isso, apenas num modo de dizer que eu sou melhor, não sou igual, a gente está numa furada, porque Deus nos classificou merecedores do inferno, todos nós, tanto o político corrupto quanto você, Maria Teresa de Calcutá, também. Todos precisamos da mesma graça redentora. E nós, que entendemos a graça de Jesus, estamos debaixo da graça de Jesus, isso é humilhante para a gente. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente está dizendo, Senhor, eu não posso nada, o Senhor pode por mim, e eu aceito o que o Senhor fez por mim. Isso quer dizer o quê? Eu identifico que eu absolutamente não mereço, não consigo. O Senhor fez por mim e eu aceito isso. Enquanto que o outro está batendo no peito, dizendo, eu sou o cara. Embora aquele vai para o inferno, porque acredita no seu próprio mérito. Os outros que estão debaixo da graça de Jesus vão para o céu. Mas isso é humilhante, a gente tem que aceitar essa humilhação. Qual humilhação? De que eu não consigo fazer nada para a minha própria salvação. E não consegue mesmo, isso é real. Isso é real. Então, quando a gente se compara às outras pessoas, a gente sempre coloca que aquela pessoa está pior do que a gente. Não é assim? Aí começa, não. Qual o problema nisso? A sociedade ela tem um padrão que vai abaixando. E se a gente se comparar, eu estou melhor do que a sociedade, eu estou melhor que qualquer pessoa, essa pessoa vai e eu também vou, mas eu estou sempre estou acima, E vou baixando também, só com aquele intuito de que eu estou acima. E o que Deus quer? Que a gente mire em Jesus, e Jesus sempre está acima. Então, todo dia eu tenho que entender onde eu preciso melhorar para ser mais parecido com Jesus. É minha obrigação. Como cidadão celestial. Como aquele que identifica Jesus aqui no planeta Terra. Então, uma das evidências é a gente ficar se comparando com pessoas. Com pessoas. E a gente tem a tendência de ser comparado com pessoa. Quer ver? Se alguém lhe chama a atenção por alguma coisa que você está fazendo de errado. E você sabe que você não faz igual Jesus está fazendo. Mas você chega nessa pessoa que está te repreendendo e você fala, fulano está fazendo isso, você não vê nada. Você não vê que fulano está fazendo assim? Você olha só para mim? Aí o que isso está dizendo? Ela está dizendo que o padrão dela é esse aqui, de um igual, que geralmente está abaixo, ok? E aí a pessoa quer ser comparada, não, o padrão é Jesus. E a gente tem que dar graças a Deus então. Obrigado, porque você está querendo que eu seja mais parecido com Jesus. Você acha que as pessoas facilmente fazem isso? Algumas pessoas fazem. Algumas pessoas fazem. Mas a maioria sai para lá, Não quer saber nada disso não. Às vezes não fala isso. Mas no fundo ela diz mesmo. O padrão é mudado. As evidências é exatamente isso aqui. Quando a gente se compara às pessoas, a gente desconhece que estamos distante do padrão de Deus. Se você se compara a pessoas, seja qualquer circunstância, você, quem sabe, está cego para o padrão de Deus. Por isso que é importante que a gente entenda
que a gente não pode dizer ou parecer igual o fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Se comparar as pessoas, olhar para as pessoas, estabelecer as pessoas como um padrão, é ignorar Deus. Pergunta que nós temos que fazer hoje é: como Deus está me vendo? Como Deus me vê? Como Deus te vê? Faça essa pergunta hoje. Como Deus me vê? Terceira e última evidência e consequência. A pessoa se exalta ao seu Deus, às suas regras. Ele diz: eu cumpro as tarefas, seja da religião, seja do meu coração. Mas ele não é justificado quanto ao que verdadeiramente interessa. Quando Jesus falou que o publicano está justificado, esse desceu justificado. Ele é justo? Não, mas Deus imputou, colocou sobre ele justiça, porque ele entendeu: Senhor, ser propício a mim, ser favorável a mim. Eu não posso. E Deus, quando uma pessoa se humilha, aí Jesus conclui: aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Mas quem se exalta vai ser humilhado. Ok? É o padrão para Deus, é esse. O texto falava: o fariseu orava de si para si mesmo. Opa! Como que uma pessoa ora de si para si mesmo? Depois ele fala: ó Deus, pro forma, formalismo religioso, vocabulário religioso, vocabulário, expressão que não passa mesmo de fachada. O que Deus quer da gente? Deus quer que cada um de nós permita que Jesus viva através da nossa vida. Deus já lhe deu competências, qualidades, virtudes, deu saúde ou não deu, mas o que você tem, o que você é, Jesus quer ser visto através de você. Essencialmente é isso. Você é cristão, se identifica como cristão, joga fora a religião, mas viva a essência de Jesus. Ao ler a Bíblia, você vai ler diferente, vai ler com gosto. Ao orar, você vai orar com contato próximo desse Deus, sabendo que Ele não está do lado. Ele não está tão longe para que esteja do lado, está dentro de nós. Então você vai ter uma relação, um relacionamento com Deus diferente. Você vai ter uma vida com Deus diferente. Ao vir para a comunhão dos santos, santos não porque somos melhores do que ninguém, santos porque fomos santificados pelo sangue de Jesus, santos porque fomos purificados pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz e me concedeu essa graça, esse favor, porque eu falei para Ele: Senhor, ser propício a mim. E você deve ter falado isso e tem que falar constantemente, embora para a salvação já aconteceu, espero que já tenha acontecido, mas no dia a dia a mesma coisa. Por isso, não permita que o seu coração seja daqueles que se auto-justifica, que faz as coisas pela regra para dizer: estou fazendo, sou melhor, ou então passo a ser merecedor. Porque para Deus, nós, conforme diz a regra, e a regra é clara, somos merecedores do inferno. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, o que o pecado faz merecer é a morte. Porque salário é o que a gente merece. Você não trabalha o mês inteiro para o patrão te fazer favor de pagar. Ele está pagando uma dívida. Então, você merece o salário. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o que Deus dá de graça é a vida eterna. É o resumo. O que nós merecemos, então, seria o inferno. Mas Jesus dá de graça a salvação. Você, então, que talvez já esteja desiludido e sabe que religião não tem
propósito para Deus debaixo da terra, a não ser afastar as pessoas? Você pode abdicar hoje da religiosidade que talvez você esteja estabelecendo ou estabeleceu para a sua vida. Pense, eu e você não somos melhores que ninguém. Ninguém. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que me deu a bênção dele, a graça dele, para eu ir para o céu e para ter uma vida transformada. Mas não me faz melhor do que ninguém. Estamos debaixo da mesma linha, merecedores do inferno. Mas Deus me alçou para o céu. Essa é a grande verdade. Religião, então, não satisfaz o coração de Deus. Satisfaz o coração de Deus é a essência cristã, cristianismo. Jesus ou Cristo. Vamos orar. Curva a sua cabeça e já faça uma oração você agora. Uma oração que tem a ver tão somente com o que Deus quer para a sua vida, que é uma vida com Jesus, parecer com Jesus, Jesus viver a sua vida. Não é você viver Jesus, é Jesus viver a sua vida. É Jesus agir através dos seus pensamentos, seus membros, suas mãos, seus braços. É Jesus ser visto através de cada um de nós. Pai eterno, por favor, nos abençoe. Reconhecemos que somos merecedores do inferno mesmo. Mas o Senhor é tão misericordioso, tão gracioso, que foi propício a nós. O Senhor foi favorável a nós. Jesus morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Pai. E reconhecendo isso, estamos dizendo para o Senhor que nós nos entregamos para o Senhor nos usar. Nos entregamos ao Senhor para o Senhor viver a nossa vida. Que essa semana seja diferente. Ao anunciar o Teu Evangelho para os meus amigos, meus parentes, meus colegas, que as pessoas sintam em minha vida, em nossa vida, o Senhor. Percebam que é o Senhor que nos está dando a graça de falar com amor, de sermos gentis, de sermos generosos, de sermos agradáveis, de sermos amorosos com as pessoas, de sermos benevolentes, de sermos tolerantes com o erro das pessoas, não com o pecado, mas com a pessoa. Pai eterno, nos abençoe. Precisamos mais do Senhor mesmo, porque não conseguimos por nós. E reconhecemos de que a prática da religião não nos aproxima do Senhor, nos afasta do Senhor. Não permita que o nosso coração seja aquele que vai se auto-justificar, e a gente vai ficar dando desculpas até porque agimos errado. Por favor, Senhor, não permita isso mais na nossa vida. Queremos nos aproximar do Senhor, viver a graça de Jesus Cristo. Nos abençoe. Para a glória do Teu nome, para o Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor. Oramos agora no nome de Jesus. Amém. Ok. Eu tenho aqui uns rápidos avisos. Lembrando, simpósio começa sexta-feira aqui na igreja. 3h sábado, Taguatinga. Relógio de oração já falei. Já dei todos os avisos. Ok. Joia, obrigado, Jorilson. Nós precisamos também de saber quantas pessoas estarão no nosso simpósio. Eu espero que todos aqui estejam lá. Ok? É necessário então a gente fazer a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição no site que se chama plantandoigrejas.com. Faça a sua inscrição lá, tá bem? Mas você que não tem acesso a site, a internet, você pode fazer a sua inscrição agora na saída ali com o Jorilson ou o Arilson. Rima, né? Jorilson, Arilson. Nome bem comum de vocês, né?
Arilson ou Jorilson. Pode procurar eles, vai fazer o cadastro ali, seu nome, coisas rápidas assim. Tudo bem? Dado o recado. Ok, tem outro recado que eu estava esquecendo aqui, que é bem importante. A dona Elza já possui Facebook. Ok? É importante, é uma coisa importante. Ok. Então, pode adicionar a dona Elza na sua lista de amigos no Facebook. Tá joia? Vamos ficar em pé e vamos orar, dando graças a Deus.